Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 150 Graus, o podcast mais quente da internet. No episódio de hoje a gente vai conversar com o Marcelo Távora, que já deve estar entrando aí, e a gente vai conversar sobre as 3 jornadas dos infoprodutos. Então a diferença entre os 3 modelos, entre ser afiliado, entre ser coprodutor, entre ser produtor. O Marcelão inclusive já entrou aí e já solicitou para participar. Vou chamar ele aí. Já te convidei aí, Marcelão. E aí? Fala, meu jovem. Tranquilo? Bom demais, e você? Bom também. Eu gosto do Marcelo, que eu nunca conto o assunto da live para ninguém. Aí a galera geralmente fala, não, Igor, mas precisa de alguma pauta e tal. Eu gosto do Marcelo, que ele só chega e fala, opa, você tá bom? Qual que é a pauta? Eu descubro aqui, ué. A graça tá aí. Show de bola. Galera, então só para a gente poder fazer uma introdução aqui antes da gente começar, esse podcast ele fica gravado depois no YouTube e no Spotify. Então vou me apresentar e depois vou deixar o Marcelo fazer a apresentação dele aí também. Meu nome é Igor Gontijo, eu sou um dos sócios do HackerEds. O HackerEds ele é um software online para gestão de campanhas de Facebook Ads. E esse aqui é o nosso podcast, que a gente faz toda terça e toda quinta, que é o 150 Graus. Qual que é a proposta do 150 Graus? É trazer pessoas fodas do mercado digital, assim como o Marcelo, que estão tendo muito resultado. Então, a Te proposta é ligaram trazer... aí? tipo isso. A proposta é trazer pessoas fodas do mercado, como o Marcelo, que estão tendo muito resultado aí, para poder bater um papo durante uma horinha, para a gente poder trocar ideia mesmo. Vocês que já viram os outros episódios, sabem que aqui não tem nada muito formalzão, ainda mais com o Marcelo. A gente vai mesmo trocar uma ideia durante uma hora aí. E vou fazer várias perguntas aqui para o Marcelo, que eu acho que podem ser úteis para quem está começando nesse mercado, para quem quer escalar, para quem quer ter mais resultado. E, Marcelão, dito isso, apresente-se para as pessoas que vão assistir a gente tanto hoje quanto depois no YouTube e no Spotify. Cara, meu nome é Marcelo Távora, eu trabalho com marketing digital, eu caí no marketing digital, eu costumo brincar, em 2014, que eu entrei como vendedor, eu vendia serviço de marketing digital para outras empresas, então eu tinha que aprender um pouco dos fundamentos, porque se você vende um produto que você não entende porra nenhuma sobre o negócio, as coisas vão dar errado, você não vai conseguir vender, ou você vai vender muito errado. Então eu comecei como vendedor. Em 2016 eu comecei a trabalhar como afiliado, quase 2 anos depois, né? Um pouco mais de 2 anos depois, na verdade. Comecei a trabalhar como afiliado, ou seja, vendendo produtos de outras pessoas. Para quem não sabe o que é um afiliado nada mais é do que alguém que vem, é como se fosse um representante comercial online, né? Então você vende um produto ou um serviço de alguma outra pessoa e você é comissionado por cada venda. Só que pelo fato de ser online, você não precisa de ficar batendo de porta em porta, nem nada do tipo, né? Então, exemplo, tem e-commerces que têm afiliados, a própria Amazon tem afiliados, a Hotmart trabalha com programa de afiliados, e eu comecei a me especializar em ser afiliado de cursos online, ou seja, eu fazia indicação, eu vendia determinados cursos, e para cada curso que eu vendia, eu recebia eu recebia um comissionamento. E depois de um tempo, em 2016, eu comecei a ter bons resultados. Em 2017, eu comecei a prestar serviços de estratégia de venda de curso online para outros produtores, outras pessoas que tinham cursos online. Então, eu comecei a trabalhar um pouco dos bastidores, que a gente costuma chamar de coprodução, que é uma prestação de serviço, só que ela é remunerada com percentual de resultado, né? Então, você tem um split ali, que é para cada venda, eu já recebi automaticamente uma determinada comissão. E em 2018, eu resolvi também lançar o meu próprio curso, que é o Afiliado Viking. E desde então, desde final de dezembro de 2018, eu trabalho das 3 formas, né? Como afiliado, vendendo curso de outras pessoas, como coprodutor, que é uma prestação de serviço mais direta, talvez é mais próximo até de uma sociedade de outros cursos e do meu próprio curso. E desde então já deu para ganhar uns trocos. Legal. Eu quis falar desse tema justamente porque o Marcelo ele já teve bastante resultado nos 3 modelos. Tem um tempo aí já que ele faz os 3.
Mas, Marcelão, você falando da a definição de afiliado aí, eu achei engraçado, cara, porque um pouco antes da live eu parei para lembrar que, galera, no final de 2018, eu chamei o Marcelo para gravar um podcast lá no nosso escritório na Hacker, quando a gente tinha começado a Hacker há pouco tempo, inclusive. E, Marcelão, tanto a minha vida quanto a sua era completamente diferente, né, cara? Completamente. Impressionante você virar e pensar, cara, como que em 2 anos tanta coisa muda, assim. Naquela época ali o HackerEds nem existia, não era nenhuma ideia. Não, era a ferramenta, era um negocinho para gerar lead na época. Mas naquela época ali específica, a gente não tinha nem lançado ainda, cara. Não tinha. Ou vocês pensavam, é verdade, vocês pensavam em usar para geração de lead, não era nem. Era basicamente você descobrir os públicos do Facebook, né? Isso é muito engraçado, porque eu conto essa história direto quando eu vou falar do HackerEds, que o Marcelo estava lá no dia em que eu apresentei a ideia para ele, mais um pessoal que estava numa festa. A nossa ideia com o HackerEds era só captar lead para consultoria. Então, deixar a ferramenta de graça, que a ferramenta era outra coisa completamente diferente, e aí atrair as pessoas e para tentar vender consultoria para essas pessoas. A gente estava muito focado na época em vender consultoria. Até que a galera viu, gostou, achou super legal. O Marcelo até, eu lembro que ele sugeriu um preço. Falando, não, cara, eu pagaria tanto por mês para poder usar isso aí. E, cara, depois que eu terminei de apresentar, um cara virou para mim e falou, mas, cara, por que você não vende esse negócio aí? Na festa só tinha infoprodutor, para mim aquilo ali era um negócio de alienígena ainda. O cara virou para mim e falou, velho, por que você não vende esse negócio aí? E eu lembro que eu fiquei o resto da noite com a mão na cabeça, tipo assim, cara, por que eu não tô vendendo? A gente tinha tido uma demanda orgânica gigante pela ferramenta, teve 700 cadastros em 48 horas. E na hora que o cara me falou aqui, eu lembro que eu e o Felipe, a gente ficou 4 fins de semana seguidos, trabalhando sábado e domingo até de noite, fazendo a ferramenta, fazendo uma landing page para poder lançar. Mas, cara, impressionante como que a vida muda em 2 anos. Marcelão, da última vez que eu te chamei para um podcast, não tinha HackerEds, não tinha Viking Não tinha Viking Digital. não tinha nada, cara. Não tinha nada. Marcelão, nem equipe naquela época tinha, né? Não tinha, não. Eu trabalho, era só eu um editor de vídeo. Agora nós estamos com 14 pessoas já. Então, pessoal, pra vocês verem que o negócio muda muito rápido e várias coisas que a gente nem imagina, né, Marcelo? Se virasse para mim e falasse, cara, daqui 2 anos você vai ter uma startup de anúncios no Facebook e tal, eu ia falar, o quê, velho? Você tá viajando. Mas legal demais, cara. Só lembrei disso aí porque é o seguinte, naquele vídeo que eu te chamei para o outro podcast, o título do vídeo era O Universo Paralelo dos Afiliados. Porque para mim, na época, aquilo era algo completamente fora da realidade. Eu lembro do Felipe falando para mim, cara, isso é muito doido. O Marcelo vai lá, pega uns cursos, começa a vender pela internet, o negócio dá dinheiro. E cara, esse negócio é muito doido mesmo. E na época, pra gente, era um negócio, assim, não dava nem para imaginar como que você fazia direito. E hoje estamos aí, todo mundo vendendo infoproduto pra caramba na Hotmart. Marcelão, então, dito isso, feita essa introdução e esse histórico aí, queria entrar nesse ponto. Cara, qual que você acha que é a diferença do Marcelo do final de 2018, daquele dia lá na Hacker, para o Marcelo de agora, tanto em termos de metas, de objetivos, do que você está fazendo, do que você ainda quer fazer? Cara, assim, em 2018 eu tinha uma. Naquela época, eu não sei se eu já tinha lançado a primeira turma do afiliado Viking, eu estava às vésperas de lançar. Porque foi no final. Tinha acabado de lançar, não é? Eu tinha acabado de lançar. Então, assim, eu tava meio que no flow. Tipo assim, cara, eu tava querendo fazer um monte de coisa. Eu não tinha uma meta muito específica. Eu queria, obviamente, continuar com o meu curso, continuar com fazer o meu curso bombar, né? Eu não tinha certeza se tinha sido sorte aquele lançamento do meu próprio curso. Quando a gente lança o nosso próprio curso, é muito mais difícil que lançar curso dos outros. Muito mais. Você tem muito mais pudor com promessa, né? Você tem muito mais pudor com uma série de coisas, você fica com mais vergonha. Então, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então, eu tava, cara, nisso daí, eu acho que eu não tinha uma perspectiva de empresa, eu tinha uma perspectiva de produto, né? Eu queria melhorar meu produto, eu tinha que entregar a turma do curso, mas eu não tinha uma perspectiva de empresa, né?
eu olhava muito para lançamento e, tipo, ganhar dinheiro com lançamento. E em termos de conhecimento, eu acho que se você não tem vergonha de quem que você era um ano atrás, especialmente há 2 anos atrás, tem alguma coisa muito errada. Então, se você olha você para um ano atrás e fala, velho, eu era um merda um ano atrás, significa que você não evoluiu absolutamente nada em um ano. Então, o meu conhecimento com relação a muita coisa, como empresário, como infoprodutor, como de copy, tráfego, era muito pior, muito inferior ao que eu tenho hoje. Em termos de meta, cara, naquela época eu não tinha uma meta muito clara, né? Como eu não tinha uma perspectiva de negócio, eu tinha uma perspectiva de produto, eu queria transformar o Afiliado Week num produto grande. Num produto bom, mas não tinha assim, quão grande, quão bom, qual o tamanho. Eu não tinha isso. Acho que as coisas mudaram muito quando eu comecei a sociedade com o Lucas e com a Gabi. Ano passado, a gente definiu que a gente ia começar a trabalhar junto em julho. Pegamos o primeiro projeto, nós três, em agosto, e a empresa oficialmente nasceu no finalzinho de setembro ou início de outubro. Aí mudou completamente, que aí a gente criou um negócio, uma empresa mesmo focada em venda de produto digital, e desde então a gente cresceu um bocado. A gente faturou 5 milhões e meio desde que a gente fundou a empresa em outubro do ano passado. Então, a gente conseguiu uma boa grana já nisso daí, a gente tem perspectiva de crescimento, a gente tinha a meta de faturar 4 milhões no ano, nós faturamos 4 milhões e meio, já 4 milhões e 600 agora em agosto. Então, tipo, já batemos uma meta anual, erramos feio na meta, a gente aprendeu que a gente não sabe colocar meta nas coisas. Então, a gente descobriu que a gente não sabe estabelecer meta, foi uma das coisas que a gente viu, falou, velho, não sabemos estabelecer metas. Estamos aprendendo a mudar, a colocar essas metas, mas acho que, cara, algumas das grandes mudanças foram muito na questão de visão. Visão de negócio, visão de médio e longo prazo, porque antes eu olhava muito dos tiros curtos, de qual que é o próximo lançamento, o que eu vou fazer, e não tinha uma visão de negócio, de construção de empresa mesmo. Acho que isso daí foi uma das coisas que mudou muito. Eu estava errado em 2018? Eu acho que não. Eu não acho que era errado aquele momento que eu tinha ter um pouco daquela visão que eu tinha de fazer o próximo lançamento e ganhar dinheiro. Porque eu acho que isso foi meio que uma etapa que eu tive que passar para eu chegar onde eu estou hoje. Né? Então, aquela galera que muitas vezes tá querendo entrar no mercado digital, eu quero entrar só por dinheiro, para ganhar uma renda extra. Ele não está pensando muito, tipo, não, eu quero construir um negócio. Cara, eu acho que está tudo bem. Eu acho que a galera começa, quando as coisas vão acontecendo, vai animando, mas tem uma hora que você tem que dar uma virada de chave. Tipo assim, cara, eu vou largar de ser um afiliado, vou largar de ser um infoprodutor e vou virar um empresário, vou montar um negócio em cima disso, sacou? Cara, legal. E eu concordo com isso que você falou. Eu acho extremamente saudável o cara ter a visão de cada momento ali, né? Tipo, um cara que tá agora começando a fazer as primeiras vendas com afiliado, ele não tem que estar virando e falando, nossa, cara, eu tinha que estar fazendo igual o Marcelo, definindo uma meta de faturar 5 milhões em 6. É natural de cada etapa, mas. Deve trazer, tipo, a gente deve trazer 4 ou 5 pessoas para a equipe mês que vem. Então, tipo, não dá. Tipo, não faz o menor sentido. Ou seja, inclusive, um parênteses cortando, foi mal, Igor, que eu vejo muita gente no mercado falando, tipo, faça o que eu faço. Só que, porra, faça o que eu faço, eu tenho 15 negros por trás de mim. O cara que está começando agora, não adianta eu ficar falando, produza vídeos para o YouTube 3 vezes por semana, 2 posts no Instagram por dia, faça uma live, saia neguetando a live. E, pô, o cara tem emprego, o cara tem um trabalho, aquilo ali é um part-time que ele está começando. Não adianta você criar essa fórmula, tipo, pegar o que funciona para alguém grande e falar para o pequeno que você tem que fazer exatamente a mesma coisa. A mesma coisa de eu tentar pegar o modelo gerencial da General Electric e colocar na minha empresa de 15 funcionários. Vai dar merda. Né? Então, eu acho que tudo isso tem etapas, tem estágios que você vai evoluindo até o momento que, tipo assim, só que você tem que curtir, você tem que entender, tem que estar meio que claro cada etapa que você tem e você tem que querer, tipo, a próxima, né? Mas, enfim. Cara, legal, porque isso que você falou dessa filosofia agora reflete muito no seu produto também, né? No afiliado Viking, porque, cara, você tem essa visão de, velho, pera,
quem que é esse cara que está vindo para o meu produto? O cara tá do zero, ele não sabe muita coisa que eu sei hoje. Então, qual que é o mínimo para esse cara poder começar? Eu até citei em outro podcast que teve uma coisa que aconteceu uma vez no seu perfil que me virou a chave, cara, que foi... Você fez um post onde tinha algumas dicas, assim, e uma das dicas era que o cara, ele deveria ler conteúdo em inglês para poder aprender também. E para mim, na época, eu olhei aquilo e falei, não, claro, é conteúdo em inglês e tal, normal. Só que eu lembro de ter visto um cara nos comentários, cara, que ele virou e falou assim, tipo, nossa, Marcelo, muito obrigado, eu nunca tinha parado para pensar que dava para pesquisar conteúdo em inglês também para aprender de marketing. E aquilo ali, meu velho, eu nunca vou esquecer daquilo, porque aquilo virou minha chave justamente nesse sentido de falar e parar. Cara, eu até vi o Vinagre falando uma frase esses dias que representa muito isso, que é, tá cheio de gente aí fora que precisa do seu pior conteúdo. É tipo, cara, sempre, do mesmo jeito que um dia você esteve no dia zero, existem milhares de pessoas que estão começando hoje, no exato dia de hoje, que é tipo dia 6 de agosto. Hoje é o primeiro dia que o cara ouviu falar do termo afiliado na vida dele. Talvez nesse podcast aqui. E o cara pode faturar 1 milhão daqui a um ano, talvez como afiliado, pode, mas o cara primeiro ele precisa aprender o que é ser afiliado. O cara vai começar a aprender o que é uma campanha de Facebook. Então, as realidades são muito diferentes e isso se encaixa no que a gente está falando, porque o Marcelo de hoje ele não tem os desafios mais do Marcelo que estava lá atrás fazendo desafio. Tipo, você falou aí agora, cara, mês que vem eu estou trazendo 4, 5 pessoas para minha equipe. Esse desafio não é mais escalar campanha, esse desafio é treinar gente, é outro rolê. Eu acho isso muito legal. Porque... O meu desafio é fazer com que o cara que vai entrar escale a campanha do jeito que eu escalo. Né? Esse é o desafio, é fazer com que o cara consiga treinar esse cara e fazer com que funcione. E são rolês completamente diferentes, né, Marcelo? Não porque você sabe muito fazer uma campanha, gerir esse cara numa empresa, num ambiente de negócio, colocar meta, saber mentorar, motivar, é outro rolê. E eu acho isso muito legal porque a galera que está começando agora, e aí, de novo, falando que não tem nada de errado nisso, mas até a gente mesmo, quando está começando, a gente não tem visão do horizonte, a gente não tinha visão que uma hora nosso problema ia ser gestão de pessoas, assim como, sei lá, cara, as empresas podem explodir. Hoje a gente não imagina que uma hora nosso problema vai ser tipo assim, nossa, cara, tem uma sede da Viking lá em Guadalajara, como que eu vou fazer para traduzir o manual? Sei lá. Então, cara, eu acho isso bem legal. Quando você tinha acabado de lançar o afiliado Viking, você lançou o curso quando você tinha faturado seu primeiro milhão como afiliado, né? Foi um pouco depois. Eu lancei meu canal do YouTube. Eu resolvi, tipo, vou produzir conteúdo. Isso é uma coisa que você falou que é legal, que tem sempre alguém precisando do seu pior conteúdo. E eu nunca me achei bom. Tipo assim, eu sempre quis... não é que eu quis produzir conteúdo, mas eu sabia que produzir conteúdo dava dinheiro. Então eu quero produzir conteúdo porque eu sei que dá dinheiro e dinheiro é legal. Acho que, tipo, eu gosto bastante de dinheiro. Então, aí eu falei, não, vou produzir conteúdo porque eu sei que YouTube, produzir conteúdo, aparecer, é um negócio legal, é um negócio que dá dinheiro. Mas eu comecei a inventar todas as desculpas do planeta para eu não produzir. No fim das contas, nada mais é do que era o medo. Tipo assim, meu conteúdo é uma bosta e ninguém vai querer ouvir falar. E no fim das contas, era medo do que a galera ia achar de mim. É medo do julgamento, é medo da rejeição. Né? No fim das contas, era só isso. E quando eu faturei R$1 milhão, eu virei e falei, cara, eu acho que eu tenho alguma coisa para ensinar. Mas eu acho que meu conteúdo é uma bosta. Eu acho que todo mundo sabe fazer o que eu sei fazer. Eu acho que todo mundo... tudo que eu sei é muito óbvio. Mas quando eu fiz R$1 milhão, eu falei, cara, eu vou fazer. E com medo mesmo, cagando de medo, eu nunca, tipo, quando que o medo passou? Não passou, o medo passou depois que eu tinha feito 20 vídeos pro YouTube, sei lá quantos stories. O medo de fazer live passou depois que eu fiz minha 10ª live. Depois que você faz 200 vezes a mesma coisa, o medo passa. Mas até lá, eu acho que não... Como é que você perde o medo? Fazendo 200 vezes, uma hora o medo acaba. Mas essa questão do pior conteúdo foi muito isso. Eu achava que aquele meu conteúdo era ruim, que era ridículo, que ninguém queria saber, que eu não ia ajudar ninguém. Mas no fim das contas eu falei, cara, eu acho que vale o risco. Eu vou arriscar. E foi aí que eu fiz. Foi aí que eu comecei. Então o afiliado Viking, quando eu lancei, eu tinha faturado aí 1,2 milhão quase, mas foi quando eu resolvi começar a produzir conteúdo.
cara, outra coisa que é bem legal também, quanto tempo depois que você começou como afiliado que você faturou esse primeiro milhão aí? Foram 2 anos. 2 anos. Então, olha só, o Marcelo demorou 2 anos para faturar o primeiro milhão como afiliado. E, cara, se vocês voltarem lá atrás no conteúdo dele, quando ele tinha acabado de lançar o curso, o Marcelo que estava ali atrás, ele nem imaginava a ideia de que ele ia fazer 1 milhão em um dia, várias vezes, no mesmo ano, igual faz hoje. Vocês veem o Marcelo aí postando o lançamento de 1 milhão em um dia, o cara demorou 2 anos a primeira vez para poder bater o primeiro milhão. Então, isso é muito importante, né, Marcelo? A galera não se projetar também e falar, tipo, não, cara, cheguei aqui hoje e tal, o cara faz o primeiro lançamento dele, o cara investiu R$ 500, faturou 10 mil, aí o cara fica tipo, nossa, cara, meu lançamento deu errado demais, o Marcelão foi lá, faturou. Porque eu acho que tem isso também, tem aquela questão do 6 em 7, né? Criou-se um mito, sei lá, uma máxima, que as pessoas acham que lançamento bom é lançamento 6 em 7, é lançamento que faturou pelo menos R$ 100 mil em 7 dias. Mas, cara, o primeiro lançamento do Lucas que eu fiz com o meu sócio, nós colocamos R$ 230, R$ 240 de tráfego, voltou 11 mil e nós saímos felizes pra caralho pra comer hambúrguer. Foi um lançamento semente, né? Foi lá na casa dele, saiu eu, ele e o irmão dele. Eu fui lá pra fazer junto com ele, eu fiz o tráfego, R$ 230. A hora que faturou 11 mil, velho, nós ficamos felizes pra cacete. Né? O Lucas foi o primeiro lançamento dele, ele estava felizão. Nós fomos comer um hambúrguer do lado da casa dele pra comemorar. Então, tudo é construído, né? Tudo é construído. Alguém perguntou se o primeiro milhão só como afiliado foi. O primeiro, quando eu faturei, quando eu recebi essa plaquinha aqui, foi como afiliado, essa Hotmart Black aqui. Né? Depois é que eu abri outra empresa, tanto que essa plaquinha aqui é minha, né? Não é da empresa, que a gente tem a Vic, que a gente virou até Black Moon agora, mas essa plaquinha aqui é da minha conta mesmo. Tem a minha, tem outra empresa que eu sou sócio do Lucas da Gabi, mas essa aqui é como afiliado. Cara, legal demais. E até a gente falando desse negócio de mudança, né, Marcelo? O Lucas contou para mim no podcast, até quando vocês foram abrir a Viking, a ideia era vocês lançarem os seus próprios produtos, né? O negócio da coprodução veio depois. Foi o seguinte, o afiliado Viking estava indo muito bem. Aí eu resolvi, eu virei pro Lucas e pra Gabi, a gente já trabalhava junto, já tinha trabalhado com coprodução do projeto do Lucas e tudo mais. Falei, cara, vamos juntar os panos da empresa pra gente, tipo, vamos juntar nós três pra gente focar no meu produto e no do Lucas, que é o projeto do Lucas de inglês e o meu projeto como afiliado, né, de marketing digital. Aí vamos. Beleza, a gente estava lá, estava conversando, estruturando as coisas. Aí a gente chegou uma indicação de um amigo meu, de uma expert de jardinagem, né? A Carol. Aí eu dei uma olhada no Instagram dela, né? Porque ela tinha 170 mil seguidores no Instagram, mas não produziu muito conteúdo. E tinha um canal do YouTube super engajado, com 400 mil inscritos. Aí a galera virou, e aí a gente virou e falou: oh, vamos fechar com ela? Vamos fazer a proposta, vamos fechar com ela, vamos tentar fazer um lançamento? Vamos. Então foi a nossa primeira coprodução. Aí pegamos, fizemos um lançamento com ela, foi um lançamento bem legal. Na época nós colocamos R$ 8.500, voltou tipo 140 mil. Eu não lembro se foi 140 ou 160 mil. Foi em agosto do ano passado, inclusive dia 8, faz um ano que a gente está trabalhando com ela, que a gente fez o primeiro lançamento com ela. Aí beleza. Aí no Fire surgiu um outro projeto do mercado financeiro que poderia ser muito, muito grande. Aí falou, velho, esse projeto é daquele, tipo, irrecusável. Não dá, nós vamos ter que colocar muita grana do nosso lado. A empresa não existia ainda, ou tinha acabado de nascer, e a gente teria que entrar com 150 mil. Né? O combinado era a gente entrar com 150 mil nesse projeto. O especialista ia entrar com 350, a gente ia entrar com 150. A gente tinha, sei lá, uns 30 mil reais, 40 mil reais de saldo na empresa. A gente virou e falou, demorou, a gente coloca da pessoa física mesmo e vamos ver o que dá. Na época a Gabi quase surtou, ela queria matar eu e o Lucas, porque a gente estopou. E a Gabi tipo, ficou sem dormir e tudo mais, e acabou que deu super certo. Mas foi uma coisa que... aí a gente virou e falou, opa, peraí, vamos estruturar esse negócio, que esse negócio tá muito bom. Então a gente pegou e falou, vamos trazer outros projetos de coprodução, porque a gente tem braço, a gente tem conhecimento para escalar, além dos nossos. Só que agora nós estamos num momento que é o contrário.
né? Então, era dos nossos projetos. Aí acabou que surgiram várias oportunidades de coprodução. Nós pegamos, conseguimos escalar, começamos a querer trazer tudo de coprodução. E agora nós chegamos no momento falando, calma aí, peraí, vamos colocar o pé no freio, porque a gente pode fazer os nossos também. Então vamos focar nos nossos próprios produtos. Então vai sair uma esteira maior, Viking, um produto meu, Lucas da Gabi, algumas coisas mais completas, mas para a gente focar nos nossos também, até por causa de diluição de risco, né? Você aumenta suas fontes de receita e você dilui risco. Porque quando você trabalha com equity, por mais que tenha contrato, tenha acordos e tudo mais, é uma pessoa que, sei lá, a pessoa pode resolver vender coquinho na praia e acabou, né? Então, a gente tem essa a gente imagina que não vai acontecer, mas a gente tem essa preocupação. Então, nós estamos nesse momento agora também de estruturar os processos da equipe, nós estamos trazendo mais gente para a gente sair um pouco da operação e a gente poder focar em escalar os nossos próprios projetos, com produção de conteúdo, com gravar curso novo, atualizar os cursos já existentes. Então, a gente precisa sair um pouquinho da operação para a gente conseguir dedicar nessa questão do conteúdo. Mas, cara, se me falasse um ano atrás que eu ia estar desse tamanho, né, quando a gente abriu a empresa lá em outubro do ano passado, você falasse que em um ano, em menos de um ano, né, em 10 meses de empresa, a gente ia conseguir faturar, sei lá, 5 milhões e meio de reais, eu ia rir da sua cara. Fala, mano, não existe. Não existe. E eu não imaginaria também que eu estaria com esses problemas tão rápido igual eu tô. De criar processo, estruturar, contratar gente, recrutamento e seleção, né? Então são alguns problemas que a gente tem que às vezes quando a galera vê a gente no marketing digital não imagina, né? Tipo, a galera abstrai. A galera tá preocupada assim, poxa, como que eu instalo o Pixel no checkout da Hotmart? Né? Então é aquilo que você falou. Às vezes você tem que voltar lá atrás, tipo, voltar lá no Marcelo de 2016, lembrar como é que eu era, para conseguir conversar com a galera que está começando agora. Porque os problemas que eu enfrento no dia a dia hoje são muito diferentes dos problemas que as pessoas que me seguem enfrentam. Então eu tenho que voltar muito em quem eu era lá em 2016. Eu tenho que estudar muito a galera que me acompanha, eu tenho que acompanhar muito os comentários para saber qual que é o estágio que eles estão até a galera acredita muito nas recomendações, até para eu entender, e às vezes eu tenho que fazer coisas lá de trás, tipo, cara, campanha de tráfego para WhatsApp, vender para a galera no 1 a 1, fica fazer isso num domingo, cara, eu já fiz isso algumas vezes, para entender tipo, qual que é a dor que o cara sente, para eu saber como que eu resolvo essa dor dele, né? Então, mas isso acontece, cara, e é muito legal, né? Quando você tem problemas novos, quando as coisas vão acontecendo e seus problemas vão mudando, né? Eu lembro direitinho ano passado, quando eu fui quando a gente fechou uma campanha que ia rodar 500 mil reais de tráfego em um mês, eu falei, fudeu, eu não sei fazer isso. No fundo, sabia, só que era insegurança. Porque, cara, você gastar 5 mil reais por dia, 500 reais por dia ou 30 mil reais por dia, a lógica é a mesma. Né? Você tem que ver seu custo por lead, você tem que tentar escalar. Se você não consegue escalar com determinado público, troca o público e troca o criativo. Né? A escala nada mais é do que esse tipo de processo. Mas é muito legal, cara, quando você vê essas evoluções acontecendo, quando você vê os problemas mudando. Vocês devem estar passando por alguns problemas novos aí que devem estar sendo bem legais também. Cara, muitos problemas diferentes aqui, porque o nosso rolê é outro, assim, né? Além da gente ter a empresa de consultoria lá, onde a gente atende várias empresas do Brasil inteiro, de tudo quanto é ticket, de tudo quanto é modelo. Agora a gente fechou uma empresa lá nos Estados Unidos para poder atender. A gente também faz coprodução e também faz lançamento, e além disso a gente tem o Hacker Ads, né? Que é, além de ter todo o negócio de vender o produto, a gente tem toda a parte por trás que é de desenvolvimento de tecnologia. Então, isso envolve contratar programador, entender das tecnologias, parar para poder criar um algoritmo da ferramenta para que as pessoas possam ter uma vida mais fácil usando ela. Então, eu também tenho uns desafios muito interessantes aqui, mas mesma coisa, cara. Se virasse para o Igor lá de final de outubro de 2018 e falasse que eu ia ter metade dos problemas que eu tenho hoje, eu ia falar que você estava viajando também. E é legal isso, Marcelo, até para a gente tá conversando um pouquinho, né? Além de ficar muito no básico aqui, galera. Mas eu acho legal a gente ter esse tipo de conversa também para mostrar para a galera que existem coisas além do que elas pensam que existem hoje. Então tem muita gente que tá tipo assim, nossa, cara, quando eu
vai ser bom demais, eu vou comprar um Evoque, vou morar numa casa na praia e minha vida vai ser boa demais. E aquele Marcelo lá de trás que a gente estava falando, que, cara, fui lá, lancei a primeira vez no meu curso, estava com medo e dosei a mão na promessa. Esse Marcelo tinha acabado há pouco tempo de chegar nessa etapa de faturar o primeiro milhão como afiliado, e 2 anos depois, olha só, comprou riscos maiores, foi lá, testou coisas novas, hoje está com problemas 100 vezes maiores, mas também está com 100 vezes mais coisas boas em troca aí também, né, Marcelo? Então, é legal ter esse tipo de papo para mostrar para a galera que, tipo assim, cara, é legal você ter uma meta de curto prazo também, mas, cara, não existe limite, sabe? Não é só faturar o primeiro milhão como afiliado, os 2 primeiros, os 10 primeiros. O Marcelo tá na pegada aí de abrir IPO aqui, o negócio é esse aí. A gente vai chegar lá, uma hora a gente chega lá. Eu acho que você tá mais perto do IPO da Nasdaq que eu, mas mas uma coisa legal que às vezes a gente não imagina, e é uma das coisas que eu bato muito da galera do longo prazo, que eu falo muito com a minha audiência, que a galera foca no longo prazo, porque quando eu comecei lá atrás, eu falava, cara, se eu ganhar 3 mil reais por mês nesse negócio, tá lindo. E foi assim que eu comecei, sacou? Eu tinha zero foco no longo prazo. Aliás, eu sempre fui uma pessoa extremamente. Eu posso falar que eu dei sorte, posso falar que eu dei sorte nesse mercado, um pouco, de certa forma, mas eu nunca fui uma pessoa resiliente, eu nunca fui uma pessoa com consistência, eu nunca fui uma pessoa super produtiva. Só que eu sempre fui um cara que falava, velho, vou tentar esse negócio aqui e vou ver o que dá. Mas eu também sempre fui daquele cara, eu tentava ver o que dá, não dava certo, eu tentava 2, 3 vezes, depois eu também largava. O de afiliação eu precisava de uma renda extra e falei, mano, o dia que eu chegar a 3 mil reais por mês com isso aqui, cara, eu tô feliz pra cacete. Aí eu resolvi subir minhas campanhas, deu errado, comecei a perder dinheiro. Eu falei, cara, eu vou testar 3 mil reais essa merda aqui. Ou eu faço vender, ou eu volto com zero. Peguei 3 mil reais, comecei a testar, as coisas começaram a andar, as coisas começaram a melhorar. Eu comecei a vender, comecei a ter lucro. E de repente você vê que, tipo assim, porra, você ganha 3 mil reais por mês, mas um mês você acaba ganhando 6 e fala, meu Deus, 6 é bem mais legal que 3, né? Então, tipo, com 6 eu faço bem mais coisas do que 3, porque eu posso gastar 3 e ainda me sobram 3. Então, as coisas foram acontecendo, as coisas foram melhorando, e não, de fato, eu não imaginava que com o mercado de produto digital eu chegaria onde eu cheguei. Eu nasci querendo ser rico. Então, a minha vida inteira eu já me programei para ser rico. Eu não sabia como que eu ia ser. Eu só sabia que eu queria ser. Sacou? E eu não achei que foi. Quando eu comecei como afiliado, eu achei que fosse uma renda extra. Tanto que eu comecei como afiliado, eu tinha uma startup. Era o HackerEd de 2016. Cara, era o HackerEd de 2016. Né? Eu fiz, foi o HackerEd de 2016, chamava Ed Fácil, que era a ferramenta para otimização e gestão de campanha de Facebook Ads e tudo mais. Só que eu era pior empresário do que esse e o negócio não deu certo. Né? Acabou que não deu certo, nós não conseguimos vender, tivemos uma porrada de problema. Enfim, 6, 8 meses a empresa quebrou. Mas era tanta renda extra, porque eu falei, eu vou conseguir ganhar dinheiro com essa empresa, não é como afiliado, não é como produto digital. Só que no meio tempo, eu comecei as coisas foram acontecendo, eu comecei a arriscar, negócio você falou, fui assumindo riscos maiores. Eu acho que de todas as minhas características, talvez essa seja a que que me ajudou mais a se sobressair para eu chegar onde eu cheguei, que é correr risco, porque eu sempre fui da turma zerola da escola, que não é nem a galera que senta na frente, mas nem da turma do fundão também, da zoeira, era aquele aluno que passava raspando, que brigou a vida inteira com a mãe por causa de nota, que tomou pau uma porrada de coisa da faculdade, zero, tipo, igual o Lucas, velho. O Lucas sempre foi estrelinha, sacou? O Lucas ganhou prêmio de matemática do Cacete A4, prêmio Jovem Destaque de Minas Gerais, Olimpíada de Matemática. Tipo, aquele aluno exemplar. Você olha para ele, velho, esse moleque vai dar certo na vida? Pois é, eu era aquele moleque que fala, velho, esse cara aí vai trabalhar para alguém, vai ter uma vida ok, tá tudo certo. Só que eu acho que correr risco, assumir risco, fazer coisa que a maioria das pessoas não está disposta a fazer, eu acho que foi uma das características. Aliás, talvez tenha sido a principal característica que tenha me trazido aqui. Assumir cada vez riscos maiores. Subir a primeira campanha como afiliado, pegar o primeiro projeto de coprodução, gravar o canal do YouTube, me colocar sempre numa posição
que eu falo que é se colocar numa posição de vulnerabilidade. É numa posição aonde existe uma grande chance de dar merda. Existe uma grande chance de fracassar. Porque o que acontece? A gente nunca é ensinado, né? Ao longo da nossa vida, a gente não é ensinado a falhar. A gente é ensinado desde a escola que quando você acerta, você é premiado e quando você erra, você é recriminado. Então a gente cresce com medo de errar. Por quê? Porque a gente tem medo da rejeição. No fim das contas, os maiores medos que o ser humano tem é da rejeição. Eu tenho medo de falar em público? Não. Você tem medo do que as pessoas vão te achar quando você sobe num palco. Você tem medo de fazer vídeo no YouTube? Não. Você tem medo do que as pessoas vão achar quando elas assistirem seu vídeo. E quando a gente se coloca numa posição de falha, assume um risco onde você pode falhar, você corre risco de rejeição, porque você tem um monte de gente torcendo para você dar errado, torcendo para dar merda o que você faz, simplesmente para jogar na sua cara e esfregar na sua cara. Então a gente sempre se coloca numa posição muito, como é que eu falo? Muito na defensiva de evitar risco, evitar se colocar nessa posição vulnerável. Por quê? Porque se der errado, ninguém vai poder, eu não vou me sentir rejeitado. Então eu acho que talvez o meu grande diferencial, mesmo sendo improdutivo, preguiçoso e todas aquelas outras características que eu já falei, eu sempre consegui me colocar nessa posição de vulnerabilidade. Sempre não, mas eu aprendi que isso era necessário. Então, quando eu entendi que para eu conseguir ser rico, eu teria que me colocar nessa posição com uma certa frequência, eu comecei a me policiar para me colocar. Tipo assim, cara, eu tô com frio na barriga, eu tô com medo, eu tô inventando um monte de desculpa para não fazer, mas eu vou fazer assim mesmo. Porque no fim das contas, quando a gente vai fazer algo que é difícil, algo que sai da nossa zona de conforto, algo que existe uma grande chance de julgamento, cara, a gente é mestre em inventar desculpa para nós mesmos. A gente começa a inventar toda a desculpa do mundo e começa a ficar pensando, tipo assim, involuntariamente, muitas vezes, mas o que eu posso fazer para recusar esse projeto e eu me sentir bem recusando um projeto que eu sei que é uma boa oportunidade? Porque você está com medo de fazer algo novo. Então, eu aprendi que, tipo assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me colocar nessa posição, eu tenho que escutar, eu tenho que fazer, porque senão eu não vou conseguir chegar onde, tipo, desde que eu nasci, eu sonhei que é, tipo, ter muita grana. Cara, e você falando isso aí me lembrou que eu comecei a empreender uma época que eu estava trabalhando em agência. O Felipe, ele já tinha alguns clientes de agência e ele falou comigo, falou, cara, você tá aí trabalhando em agência, tá reclamando que tá achando ruim e tal, vai ter para seus próprios clientes, cara. E ele ia me indicar um cliente na época, só que o cliente que ele ia me indicar deu errado. E falou, pô, tipo, o cara não quis fechar comigo. E eu lembro do Felipe me contando, eu perguntei pra ele, falei, não, cara, sério, você vai me indicar? Mas quanto que você acha que dá pra eu tirar com esse cliente aí? Aí ele falou, cara, acho que dá pra você tirar uns 12 mil por mês. E eu lembro que eu tava, tipo assim, caralho, 12 mil por mês. Na época eu ganhava, tipo, 1.000 e pouco. E fiquei me imaginando dentro de um Fiesta novo lá, feliz, ganhando 12 mil por mês. Mas, cara, é legal demais. E nessa história que você estava contando aí sobre assumir risco, isso é muito verdade, cara. Assim, eu tenho histórias muito recentes, até do nosso processo do investidor que a gente recebeu no Hackerets, de riscos que a gente assumiu, da empresa direto a gente está sempre assumindo riscos. E eu lembrei até daquela história lá do Flávio Augusto, que ele abriu a WhatsApp com o cheque lá o cheque especial que tinha uns juros absurdos. Aquilo ali eu fico imaginando, na hora que o cara pegou aquele cheque ali, o corre que ele teve que fazer para falar, cara, eu tenho que pagar esse negócio aqui. Tava conversando outro dia com um amigo nosso, ele falou, cara, eu incentivo a galera da minha equipe aqui a morar sozinho, porque o cara que mora sozinho, ele tem que se virar, velho. Ele não pode ficar, tipo, molengando e fazendo trabalho mais ou menos. Então, tipo assim, quando você se coloca, a primeira coisa que você tem que fazer é se colocar na posição fora da zona de conforto. Imagina se o Marcelão lá atrás ele tivesse virado para aquela coprodução de mercado financeiro e falado, não, cara, é que eu e meu sócio aqui, a gente combinou de lançar só os nossos próprios cursos mesmo. Nada de, assim, não vou falar que nada, né? Mas a história teria sido completamente diferente. Não, completamente diferente. E a gente tinha excelentes motivos. A empresa não tinha dinheiro para entrar no projeto. Esse já era um motivo bom o suficiente. Tipo, eu, pessoa física, tinha, o Lucas tinha, a Gabi apertava. Mas ele virou e falou, velho, vamos fazer porque parece bom, entendeu? A gente, tipo, era um investimento em tráfego que eu nunca tinha feito, era um lançamento de um tamanho que a gente nunca tinha feito, e com uma grana que a empresa tinha, tipo, sei lá, era 4 vezes o que a empresa tinha em saldo de conta, entendeu? Mas falou, velho, vamos. Se desse errado, a gente ia ser triste, ia. Né? A gente ia chorar, se deprimir durante um tempinho, tal, de perdemos uma grana. Mas, velho, deu certo.
né? Todo mundo poderia estar rindo da minha cara hoje falando que deu errado. Tipo, um monte de gente que poderia estar torcendo contra, poderia, mas deu certo. E isso daí acabou que desencadeou uma série de coisas. Mas assim, a galera também acha que tudo são flores, e não é. Né? Eu falo que de vez em quando bate umas vibes pobre. Parece que tem vezes que parece que o universo conspira contra você. Tem uma sequência de eventos ruins que você vira e fala, mano, que vontade de largar tudo pro alto. Eu quero, sei lá, o que eu quero fazer. Aí você começa a pensar, beleza, quero jogar tudo pro alto. E eu vou fazer o quê? Aí eu falo, não, vou trabalhar para alguém, eu vou ganhar bem menos. E vou ter uma série de outras restrições, muito menos liberdade. Enfim, aí você começa a pensar, falo, velho, não, é melhor. Sabe aquela que eu tô desmotivado? Pois é, vou sentar a bunda na cadeira, continuar trabalhando desmotivado assim mesmo, que uma hora, mais cedo ou mais tarde, algum fato legal vai acontecer e isso vai me motivar de novo. Então, é meio que esse o jogo, sabe? Você tá desmotivado, trabalha desmotivado. Uma hora alguma coisa legal vai acontecer e você acaba se motivando. Cara, legal demais isso que você falou, porque é justamente isso, assim, Vicky. A galera acha também que a gente vem aqui, conta a história de fui lá e aceitei um risco e deu tudo certo no final. Cara, eu tenho Eu certeza que quebrei se duas empresas o Marcelo antes tivesse de. se o Marcelo tivesse pegado esse cara para poder lançar, tivesse dado errado, a empresa dele tivesse tido prejuízo, perdido o dinheiro inteiro, o Marcelo ainda ia estar aqui sentado falando, tipo, cara, lá naquela época a gente foi lá, fez o lançamento, deu errado, mas aí depois a gente pegou o segundo e fez dar certo e virou. E, cara, não necessariamente porque primeiro que a história nunca é bonitinha, mas não necessariamente porque você foi lá, tomou o risco, igual a gente está falando, saiu da zona de conforto e quebrou a cara, é o fim também, cara. Eu contei uma vez que eu fui num podcast com o Lucas, que o Lucas estava de host do podcast, eu contei para ele lá. Cara, eu quebrei 12 vezes antes de abrir a hack, galera. Não foi uma, não Caralho. foi três, foram 12. Já tive negócio de moda, já tive agência, já tive empresa de desenvolver aplicativo, e-commerce, tudo que vocês imaginaram foram 12 vezes. Então, aí, existem dois tipos de pessoas. Existe o cara que vai lá, tenta a primeira vez, quebra a cara, igual o Marcelão lá, podia ter perdido dinheiro e falado, nossa, cara, esse negócio aí não é pra mim. Só que qual que era a minha visão? Era tipo assim, cara, eu vou fazer dar certo e ponto final, cara. Eu podia não ter dado certo na 12ª vez. E eu falo certo porque nada impede de eu explodir amanhã, quebrar e eu ter que começar tudo de novo. Podia ter sido na 24ª, mas, cara, eu tenho meus princípios, eu tenho meus valores, e eu falo, cara, sei lá, se eu vejo o Marcelão lá, pô, vejo o Marcelão faturando 1 milhão em um dia, cara, a única coisa que eu consigo pensar é se eu tivesse lá dando errado, tivesse lá embaixo, ia ser, cara, se alguém consegue, Eu também consigo. eu também consigo, cara. Pode não ser hoje, pode não ser daqui 1 ano, daqui 5 anos, mas se um cara um dia foi lá e conseguiu fazer, eu também consigo fazer igual. Eu acho que é muito isso. E, cara, é, tem uma história, né, que eu falo que o mês de talvez fevereiro e março desse ano foram meses muito difíceis pra gente. Pelo menos pra mim, né? Foram. E acaba que a gente não pode transparecer, mas a gente fez um lançamento no mercado financeiro, cara, deu muito dinheiro. Foram dois lançamentos que, tipo, colocou muito dinheiro na empresa. Era uma empresa recém-aberta e esses dois lançamentos deram muito dinheiro. E o que aconteceu em fevereiro e março? Primeiro, o meu curso afiliado Viking, a venda começou a cair muito. Por quê? Porque o mercado financeiro me tomou muito tempo, então eu não consegui dar tanto foco do jeito que eu gostaria. Então, ele começou o curso começou a cair de venda. Em fevereiro e março, então deu essa caída. A gente não renovou para fazer os lançamentos do cara do mercado financeiro, que era um cliente muito grande. E a gente pegou o lançamento, a gente fez um lançamento da Carol de Jardinagem que não foi muito bom. Foi de um curso mais caro dela, mas tipo, a gente imaginava faturar na época tipo 140 mil de faturamento e deu tipo 90. Então foi bem pior do que a gente imaginava. Então, tipo é aquele negócio. O mundo parece que está conspirando. E aí surge uma oportunidade para a gente fazer um lançamento da maior influencer de maquiagem do Brasil. Ela tem o maior tipo de maquiagem, acho que é o maior canal do YouTube e o maior perfil do Instagram sobre maquiagem. Cara, era para fazer um lançamento, um tiro curto, mas ele falou, cara, isso daqui é um negócio que se der certo, a gente já começou a fazer planejamento. Tipo, se der certo, nós vamos fazer vários lançamentos, e maquiagem é um negócio que dá dinheiro e tudo mais.
E, cara, colocamos uma grana no lançamento. É o tipo de lançamento que dá muito trabalho fazer, que é o meteórico. Contratamos gente para atender, reservamos hotel, fizemos tipo um negócio. É uma estrutura que custava tipo 10 mil reais, tá? Essa estrutura aí de gente e tudo mais deve ter custado uns 10 mil reais. Nós colocamos mais uns 12, 13 em tráfego do nosso lado, fora o tempo da equipe que já trabalha fixa com a gente. Ou seja, foi um lançamento que de desembolso custou em torno de 23 mil reais, mais o tempo meu, do Lucas, da Gabi, de toda a equipe que trabalha com a gente, né? Porque a gente ficou quase focado só nisso, porque era um lançamento grande. E quando abriu o carrinho, nós faturamos do nosso lado 8 mil reais. Fora os impostos, fora tudo isso que teria que pagar. Então, era um negócio que a gente falou, cara, dá para fazer um lançamento grande. E a hora que a gente viu, tipo, erramos comunicação total do lançamento. Era um público de criança, muita criança. Então, assim, erramos rude. Tipo, erramos do início ao fim. E, tipo assim, aquele momento que você já tava tenso, bum, vem um lançamento desse. Só que eu ia viajar logo depois desse lançamento, eu pego um avião, vou para os Estados Unidos, 10 dias depois que eu tô, 9 dias depois que eu tô nos Estados Unidos, o Trump fecha a porra dos voos dos Estados Unidos para a Europa. Então, tipo assim, chegou naquele momento, tava aquele meio, aquela maré de coisas meio dando errado na empresa, ainda vem coronga. Falei, velho, foi uma que eu peguei, respirei fundo e falei, velho, tá, que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? E começou o coronga, todo mundo home office, a gente não estava organizado o suficiente. Então, são momentos que todo mundo ficou olhando as coisas boas, só que são momentos que você vira e às vezes você fala, velho, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Tipo assim, a pergunta é, o que eu deveria estar fazendo que eu não estou fazendo? E a gente começa a pensar, as coisas começam a surgir, mas são momentos que você dá frio na barriga, dá angústia, dá tipo, velho, o que eu vou fazer? Se der merda, tem a galera, tem aluguel, tem um monte de gente que depende disso aqui, né? A empresa tem caixa, mas, porra, eu não quero usar o caixa da empresa para ficar arcando com prejuízo, né? Para fazer investimento para a empresa crescer. E isso daí, cara, acho que todo mundo, você deve ter passado por várias situações dessas, mesmo na Hacker crescendo, eventualmente acontece situações que você vira, vai, o que eu tô fazendo de errado? Tipo, onde que eu errei para ter chegado nessa situação? O que eu fiz para estar nisso daí? E a gente começa a pensar. No fim das contas, se você não tiver cabeça fria, ou então pelo menos não tiver consistência de, tipo, mesmo desmotivado, mesmo meio perdido, você não continuar seguindo em frente, cara, a chance de dar certo é zero. É zero. Cara, teve um story que você postou, isso deve ter alguns meses já. Eu não lembro exatamente as palavras que você usou. Eu lembro mais ou menos da ideia que você falou sobre você prefere, tipo, é muito mais negócio alguém trabalhar muito mesmo que esteja errado e seguir trabalhando com consistência mesmo que esteja errado, porque uma hora você vai fazer dar certo. Cara, trabalhando errado, você segue trabalhando errado e mesmo trabalhando errado com consistência, uma hora as coisas dão certo. Cara, é exatamente isso. E isso está muito relacionado com a minha história que eu contei, porque na primeira vez que eu estava empreendendo lá, você falou aí, não, a minha startup deu errado porque você é muito melhor empresário do que eu era na época. Cara, na primeira vez que eu fui empreender, eu vendia tipo gestão de 1 ano de redes sociais por R$ 500, pegava um ônibus na rodoviária às 5 horas da manhã para viajar para o interior para vender esse serviço de R$ 500 por 1 ano. Então, tipo assim, não sabia cobrar, não sabia vender, não sabia fazer nada. E a minha história, eu falo isso porque eu vivi isso, saca? Velho, 12 vezes, dando errado, quebrando a cabeça. E hoje eu não acerto tudo também. Mas isso aí que você falou é legal porque surgem outros problemas, a gente também tem problema, a história não é 100% bonitinha. Mas, cara, uma coisa que eu tenho visto cada vez mais, e o Marcelão também está lá no nosso Mastermind, é o tanto que facilita essas quedas, essas dificuldades, esses problemas ruins quando você tem gente boa do teu lado, jogando no mesmo nível que você quer jogar. Porque por exemplo, o Henrique Meirelles que veio aqui esses dias, que o Marcelo até citou nos stories dele, acho que foi ontem ou hoje, né? Não, o Meira derrete minha cabeça. Toda vez que eu converso com ele, eu saio com o cérebro derretendo, velho. Começa a sair o cérebro aqui pela orelha. Cara, e ontem eu fiz isso, assim, ontem eu conversei com o Guido 12, fui lá de noite, liguei pro Meirelles, os dois caras
explodiram minha cabeça, assim. Eu também joguei uma ideia de marketing no Meirelles que explodiu a cabeça dele. E, cara, você ter gente, assim, para poder te apoiar e te tirar, porque às vezes você tá tão imerso na sua operação lá, por exemplo, lançando tanta coisa, fazendo tanta coisa de lançamento, que aparece um problema que está te travando, você está tão focado no resto que você não consegue ver, mas você conversa com um cara que está jogando o mesmo game que eu sei, que ele já passou por aquilo, já conseguiu resolver, e o cara fala uma frase com você, que você fala tipo, caralho, é isso. Era isso. Por que eu não estou fazendo isso? Então isso ajuda demais, né, Marcelão? E pra galera... Pra cacete. Eu falo muito, galera. Tipo, cara, se você quer começar a ser afiliado, a vender como afiliado do zero, a melhor coisa que você pode fazer é se cercar, não só do Marcelo, teu curso do Marcelo aí, mas também de outras pessoas que estão começando com isso, que vão tirar suas dúvidas, que você vai ver a dificuldade delas, que você vai aprender. Então, no geral, mesmo que seja começando do zero, é muito importante você estar cercado de pessoas que vão estar dividindo ali com você, porque isso, quando o Marcelo falou aí, a gente também tem problemas aqui, que a gente fica quebrando a cabeça demais, mas quando isso acontece hoje, tá cercado de pessoas igual o Marcelo, igual a galera que a gente tem lá no Mastermind, ajuda demais, assim, porque a galera sempre passou por um problema parecido. O cara que está começando como afiliado, lá na comunidade do curso do Marcelo, junto com você, vai virar e falar, nossa, cara, eu já passei por isso, mas é só você pegar seu Pixel e fazer isso. Aí você pega, aplica e fala, caralho, ele estava certo. Mas isso só acontece se você estiver cercado de pessoas que estão no mesmo game que você e no mesmo momento de game. Não adianta também você querer virar e falar, nossa, velho, eu preciso virar amigo do Flávio Augusto porque o Flávio Augusto vai me ajudar a ser bilionário. Cara, você não está nesse momento. Você está no momento de se juntar a caras que estão vendendo como afiliado do zero. É que você não sabe nem o que perguntar. Né? Que, dependendo, você não sabe nem o que perguntar. Então, cara, isso que você está falando é muito verdade. A galera pergunta muito como que eu aprendi nesse mercado, como que eu aprendi na marketing digital, e foi muito mais conversando com pessoas do que com curso propriamente dito, né? Foi vendo muitas vezes vídeo online, engenharia reversa, mas principalmente conversando com pessoas. Eu aprendi muito mais conversando, trocando essas ideias e ir melhorando, apertando parafuso do que de qualquer outra forma. Óbvio que você precisa ter uma estrutura básica, né? Os cursos ajudam você a criar uma estrutura básica, né? Só um negócio aqui que... Sofia, o que é isso que tá mandando? Ah, tá, não. É só porque, tipo assim, ela começou a mandar os negócios no WhatsApp e falei, velho, tipo, mandou uma mensagem meio estranha. Eu falei, quê? Calma aí. Mas o curso, ele vai te ajudar a construir uma base. O curso é aquele negócio. O curso, muitas vezes, ele vai te ajudar de ir do 0 para o 1. Mas, cara, é muito pouco provável que um curso te ensine a ir tipo, do 1 para o 4, para o 5. Tipo, o curso, muitas vezes, ele vai te ajudar a faturar os seus primeiros 4, 5 dígitos ali, né? Seus primeiros R$1.000 por mês, seus primeiros 2, 3 mil reais por mês. Mas, cara, para você chegar no faturamento de 1 milhão por ano, não vai ter um curso que vai te ensinar a rota para você chegar lá. Não tem a rota de faturar R$1 milhão por ano. Você vai ter que consumir coisinhas de vários cantos diferentes, vários lugares diferentes, que vão te ensinar a apertar determinados parafusos. Porque aquele negócio, cara, a rota para você sair do 0 para 1 milhão, ela não é linear. Não é um negócio que você vai fazer. Porque, cara, você sair do 0 para R$100 por dia, beleza, tem vários caminhos que são bem lineares, várias estratégias que são provadas, mandar tráfego para o WhatsApp, anúncio para o WhatsApp, converter no 1 a 1, isso tudo, beleza, mas para você sair dali, para você faturar R$4.000, R$3.000 por dia, não existe uma trajetória, existem vários caminhos, e provavelmente você vai ter que misturar um monte de caminho aí nisso que você quer fazer, porque as coisas variam, né? Se existisse uma rota perfeita para chegar lá, o cara que tivesse essa rota perfeita está vendendo isso por R$1 milhão. Não seria um curso de R$1.000, R$2.000, R$3.000, né? Então, eu vejo muita gente também procurando solução mágica. E não existe solução mágica. Para você faturar R$1 milhão, você deixa de ser o afiliado e você vira empresário. Você tem que ter um negócio, você tem que se olhar como negócio. E não existe curso para você ser empresário. Porque existem tantas variáveis, tantas coisas, o empresário tem tanto problema que não existe isso. Podem ter vários cursos diferentes para resolver vários problemas diferentes. Mas não vai ter um curso só, uma única pessoa que vai te levar
do 0 ao 1 milhão, um determinado conhecimento. Então, tem que tomar muito cuidado com isso para não achar que vai ter uma fórmula mágica que vai resolver a sua vida, vai resolver seu conhecimento pro resto da vida. Cara, e outra coisa que eu acho legal que é relacionada com isso, hoje eu fui dar uma mentoria rápida para um amigo meu que foi abrir uma empresa também para poder atender clientes de marketing, igual a gente faz lá na consultoria. E ele veio me pedir alguns conselhos que para mim hoje são coisas extremamente básicas, mas que foram coisas que eu passei anos aprendendo sobre como lidar com clientes no modelo que eu trabalho. Que hoje eu virei para ele e falei: ah, não, cara, isso aí você tem que fazer assim, 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 você tem que setar a expectativa com o cliente, tem que ter isso, isso e isso no contrato. Mas se você vai evoluindo e você não percebe. Porque hoje o seu problema é contratar mais 10 pessoas, mas daqui a pouco você vai ter que contratar 100 pessoas no mês e é outro nível de jogo que na hora que alguém for te pedir conselho para contratar 10 pessoas de uma vez, você vai virar para a pessoa e falar: ah, não, cara, contratar 10 pessoas, bota um processo aqui, o processo é desse jeito, você vai fazer assim. E isso é muito interessante também, né, cara? Você vai evoluindo com o tempo, você acaba nem vendo. Mas é esse rolê que a gente falou, cara, da consistência, quebrar a cabeça, quebrar um problema de cada dia ali, e na hora que você viu, você evoluiu, cara. É inevitável, assim. Por mais pode evoluir devagar, pode evoluir rápido, mas se você acordar todos os dias ali, acordar cedo e dormir tarde com um objetivo, tentando fazer alguma coisa, cara, alguma coisa vai acontecer com você alguma hora. É assim, possível não acontecer. A galera fala: ah, não, Igor, mas o que você fez lá para acertar depois de 12 negócios? Velho, eu fiquei 5 anos quebrando, montando de novo, quebrando, montando de novo, quebrando, montando de novo, aí dava errado, aí perdia tudo, aí perde dinheiro emprestado para a família, aí volta, aí tenta de novo e vai, cara. Não tem a fórmula mágica. É, Qual que é o melhor produto? Não tem melhor. Existe quebrar a cabeça. cara, é o que eu falo. A galera gosta muito das viradas de chave. Né? Eu falo que nesse mercado eu tive 3 viradas de chave. E a virada de chave mais rápida, que demorou para eu enxergar como virada de chave, a virada de chave aconteceu, o dinheiro caiu na conta 4 ou 5 meses depois. Então, é porque, tipo assim, a galera acha que virou a chave no dia seguinte as coisas aconteceram. Mas depois de um tempo que você vê que, opa, aquilo lá atrás foi uma virada de chave. Né? Então, o que eu falo foi, a primeira foi eu pegar meu primeiro projeto de coprodução, mesmo sem saber fazer praticamente porra nenhuma. Foi ali uma primeira virada de chave. Eu comecei a negociar em julho, eu consegui sacar o dinheiro em janeiro do ano seguinte. Então, a gente pode falar que foi 6 meses. E foi ali em janeiro que, quando eu fiz o saque, o dinheiro caiu na conta, eu falei: opa, aquela decisão que eu tomei 6 meses atrás foi muito certa. A segunda foi quando eu comecei a criar conteúdo para o YouTube. Eu comecei a criar em agosto e eu só consegui fazer um lançamento legal em janeiro e sacar o dinheiro em fevereiro. E foi ali que eu vi e falei: opa, aquela minha decisão de YouTube quase 6 meses atrás foi boa. E a terceira foi quando eu criei a empresa com o Lucas e com a Gabi, mesmo sem saber o que a gente ia fazer. Então não foi uma virada de chave, foi o fato da gente começar a trabalhar junto. Né? Nós 3 dentro da mesma empresa. Nós determinamos em julho, né? A gente fechou, vamos trabalhar junto em julho, e a gente fez a primeira distribuição de lucro da empresa em março do ano seguinte. Né? Eu acho que essa daí foi a maior, que foi juntar com os dois, que eu ficava muito sozinho. Né? Então, quando a gente pegou o alinhamento que a gente tem, ajudou muito. Mas as viradas de chave, eu vi meses depois que aquilo foi uma virada de chave. Eu vi meses depois que aquela decisão que eu tomei meses atrás, que realmente falei: porra, aquela decisão que trouxe esse impacto aqui. Mas não foi um negócio que, tipo, aconteceu e semana que vem tá resolvido. Né? Foram algumas coisas que demoraram meses para o resultado aparecer, meses para as coisas voltarem voltarem ao normal, não, mas as coisas melhorarem em comparação do que eram antes. Então, eu acho que é muito alinhado com isso que você está falando, sobre evoluir, sobre ser consistente. Cara, uma hora as coisas acontecem. E às vezes você vira e fala: meu Deus, aquele negócio que eu fiz 8 meses atrás, que eu nem sabia direito mais ou menos o que eu estava fazendo, que foi genial. E, cara, a gente já vai ter que encerrar aqui, que o contador ele tá contando, mas eu vou falar uma última coisa sobre o risco de ser cortado. Mas até a virada de chave ela é questão de contexto. Porque se eu te falar uma coisa agora, ela não bate em você agora, vai bater daqui 6 anos, na hora que você estiver praticando aquilo, ou estiver fazendo aquilo sobre outro ângulo. Eu tenho hoje umas viradas de chave de público, de marketing, que fala no módulo básico de qualquer curso aí, mas que hoje eu enxergo isso de um outro ângulo, que eu falo, tipo, caralho, era isso. Então depende muito de contexto. Não adianta só eu virar pro cara e falar: não, velho, a sua virada de chave vai ser quando você abrir uma empresa com 3 amigos sem saber o que vai acontecer. Cada um também.
Marcelão, cara, vou te agradecer demais aqui. O papo tá muito bom. Ficaria mais uma hora aqui, mas o Instagram já vai cortar a gente. Então, pessoal, esse vídeo vai ficar disponível depois no YouTube e no Spotify. Então, vou agradecer vocês e vejo vocês terça-feira no próximo episódio do 150 Graus. Vou deixar o Marcelão despedir aí também. Valeu demais, gente. Valeu demais, Igor.